O Voo da Serpente Emplumada, parte 19 do audiobook, tradução de El Vuelo de la Serpiente Emplumada, por Armando Cossani, México, Distrito Federal. Sobre os chefes políticos, meu amigo disse que se tratava de uma coleção de Pilatos, que não podiam ser outra coisa salvo nos casos quando, na comédia humana, mudavam de papel e eram Herodes, que em mais de uma oportunidade se haviam visto obrigados a bajular as vaidades de distintos tipos de Salomé e degolar a mais de um honrado batista. Os fatos confirmaram mais que suficientemente as palavras de meu amigo. Mas, a fim de equilibrar a situação, citarei a opinião de meu amigo sobre o ditador e os seus. Estes são os que mais e melhor dormem, dizia. Sonham que dominam as massas e não têm a suficiente perspicácia para notar que gritam Hosana com a mesma facilidade com que gritam Crucifica-o. Porém, é de todos conhecido como o final da guerra confirmou tudo isto. O fato foi que os líderes democráticos esperaram pacientemente no cárcere que as massas saíssem a resgatá-los, mas ninguém moveu um dedo a seu favor. Antes bem, todos aplaudiram o ditador, cheios de euforia, por haver se atrevido a tocar aos intocáveis. Este acontecimento transtornou a compreensão política e diplomática de todos. Óbvio era que este ditador, como quase todos, conhecia intuitivamente as paixões das massas e as explorava bem. A oposição ficou destruída. Porém, ainda assim, poucos se deram conta da verdade. Houve muitos editoriais, muitos protestos. Porém, foi barulho e nada mais que barulho. Minhas crônicas, que até certo ponto refletiam as opiniões de meu amigo, começaram a chamar a atenção e atraíram aos homens que já tenho indicado. Um dia chegou um e lhe informei em detalhes. Este enviado confidencial, outro sim, enviou ao seu governo um informe de várias folhas para concluir dizendo que era conveniente postergar uma decisão, que tudo era incerto todavia. Quando regressou 2 meses depois, voltou a informar aos seus que ainda havia necessidade de postergar qualquer decisão. Isto me irritou. Por que engana você seu governo? Lhe disse. O homem nem se sentiu incomodado, nem ofendido. Olhou-me muito complacentemente e me disse: Eu também vejo a situação como a vê você. Mas ocorre que nós também estamos em vésperas de eleições e ainda não está clara nossa situação. E todavia não sei que postura vou adotar. Fulano de tal, e citou o nome de um governante, não tem nenhuma simpatia por Mengano, o nome do ditador. E tem, por outro lado, muitas possibilidades de ser o próximo presidente do meu país. Como ele ocupa uma situação destacada, lhe envio cópia do informe a fim de que, como provável governante, esteja antecipado dos fatos. Um informe terminante, como são suas crônicas, unicamente serviria para que ele esquecesse meus serviços. Outro sim, com vários informes, preparo a possibilidade de que me designem a embaixada neste país. Você, amigo, seria um péssimo diplomático. Este foi um caso. Houve outros. Diretamente oposto ao anterior foi o do enviado de um país cuja situação era similar à que eu observava. Apressou-se em ter contato com os homens do ditador. Não ocultou suas simpatias por ele e ofereceu comprar-me todo o material que eu havia acumulado. Chupou como uma esponja quando lhe dei, e em base a isso emitiu um informe, do qual me proporcionou uma cópia, cheio das afirmações mais fantásticas que tenho lido em toda a minha carreira. Eu mesmo tinha mentido descaradamente para agradar a meus leitores, mas o informe desse diplomata sobrepassava toda a fantasia e realidade juntas. Parecia um conto das 1001 noites. Consecutivamente me fez uma série de propostas de índole comercial.
Não era a primeira vez que me encontrava com pessoas que ocultavam os fatos para especular com eles. Pensa você que alguém de seu governo crerá nisto? Disse-lhe. Não se preocupe por isso, amigo, respondeu. Era um homem simpático, agradável, sem vergonha até a saciedade, mas não podia eu condená-lo. Ambos estávamos apanhados em uma máquina. Meu espanto foi grande quando me dei conta de que seu governo havia aceitado seu informe e estava atuando em base dele. Não pude nunca me explicar como os homens que parecem ser hábeis nos assuntos de Estado podem ter a credulidade tão aberta como qualquer ingênuo. Este enviado confidencial, antes de regressar à sua pátria, me obsequiou uma carteira finíssima cheia de dinheiro, e quando eu quis debilmente recusá-la, me disse: de modo algum, querido amigo. Você tem me ajudado em um negócio magnífico. Mais tarde soube que o negócio era um grande contrabando de matérias-primas, muito escassas para a indústria devido à guerra. Relatei-lhe todos estes fatos a meu amigo. Essa é a treta mais velha do mundo, disse. Eles não têm a culpa. São irresponsáveis. Mas tu preocupa-te de não seguir acorrentando a serpente emplumada. Recorda que não pode servir a dois senhores. Novamente voltei a ignorar seu prudente conselho. Os acontecimentos tomavam velocidade. A polícia me vigiava cada vez mais estreitamente, e com a esperança de salvar-me de alguma forma, comecei a participar de muitas conspirações contra o ditador. Capítulo 10. No meio da primavera, com o tempo bom, se desatou uma onda de violências por toda a parte, em todo o país. Os estudantes começaram a alvoroçar, incitados pelos heróis democráticos que a polícia havia humilhado. Lançavam um atrás do outro manifestos escritos comodamente em um clube elegante. Um dia tive que entrevistar-me com eles, em razão de certos acontecimentos em que vários estudantes haviam caído presos ou feridos. Informei-lhes dos episódios. Que barbaridade! Exclamaram. Aonde nos vai conduzir esse homem? O sabem perfeitamente bem, lhes disse. Devem atuar agora. Mas que podemos fazer? Se têm medo de ir à rua e enfrentar-se com matadores e policiais, ao menos não incitem mais a estes sujeitos. É que neles o amor à pátria arde no sangue, disse um banqueiro. Vão-se à merda, maricões! Exclamei com toda a fúria que me consumia esses dias. Fui para casa e meu amigo me esperava. Contei-lhe o incidente. A serpente emplumada quer voar. Foi toda a sua resposta. Não estava eu de ânimo para estas coisas. Dei-lhe as costas e me fui até meu quarto. Quando me tranquilizei, o encontrei repassando o caderno em que eu apontava seus comentários e observações. Estava corrigindo algumas coisas. És um bom jornalista e tens boa memória, me disse. Tens cometido poucos erros. De cada coisa notável de meu amigo, havia não só apontado suas palavras, senão que havia descrito a cena com um luxo de detalhes. Nomes, lugares, datas, etc. Pediu-me que destruísse toda a referência pessoal. Tudo o que fosse um lugar, uma data, um nome. Deixei somente os fatos que podiam retratar a ele, e destas notas sai esse relato. Muitos dos espiões e agentes secretos com quem eu havia tido contato haviam fugido a tempo. Os inimigos destes agentes, a serviço de outro país, começaram também a vigiar-me mais estreitamente. Não cabia já dúvida que meu jogo estava descoberto. Um dia soube que alguns espiões que me conheciam estavam presos. Como de costume, confiei tudo a meu amigo. E ele me disse: os que estão presos te hão delatado. Os que hão fugido têm falado em outros países. E estes outros te estão usando. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe, por favor. Acima há um link de um livro grátis, Hercólogos, ensinando a morte do ego, nossos defeitos psicológicos e o desdobramento astral.
ter consciência nos sonhos.